Oi, Lucimara, tudo bem? Não vai de um jeito, vai de outro, Já né? melhorou. Não vai de, Melhorou o volume. não vai de um jeito, vai de outro. O importante é a gente Eu tô... conversar, né? Você- O importante é a gente conseguir conversar e eu conseguir te ajudar, viu? Agora... Agora... Agora melhorou, né? Melhorou, ótimo. Que bom. Fico Sim. feliz. Eu tô aqui para te ajudar, viu? Se não vai de um jeito, vai de outro. Pode desistir. Opa, caiu, vamos de novo. O problema do, Agora o vai. problema do celular é que vai ficar tocando o Não celular. tem problema. Se tocar, você derruba a ligação A e gente vambora. recusa, ótimo. Fica Então tá, vamos tranquilo. lá. Professor, é o seguinte, dúvidas. Eu tenho acompanhado alguns casos do professor em relação à questão do uso capião. Legal. E eu liguei, inclusive, para ver da possibilidade do senhor me acompanhar numa mentoria. Tá. Aí o senhor pediu para que eu marcasse uma consulta Claro. para a gente poder Essa, analisar essa essa questão. mentoria eu consigo te ajudar de várias formas. O que eu tenho hoje? Tá. Tá me escutando? Voltou? Agora deu certo, né? Voltou? Voltou. A sua Voltou. imagem só que está um pouco travada. Pronto, Tá. agora foi. Agora foi. Parece que voltou normal, né? Parece. Voltou normal. Fica à vontade. Tô te ouvindo bem, tô te vendo bem, viu? Então, nós estamos com um caso aqui, eu atuo no sindicato de hotéis, um sindicato, né, de hotéis lá em Ubatuba. Eu estou com uma área que nós já tínhamos discutido uma questão de uma reintegração de posse em 2008. Tá. E o que aconteceu em 2008 nessa ação? Deu certo? Foi feito um acordo? Não? Fizemos um acordo, Tá. nós fomos infelizes no processo, porque era uma área que o meu cliente possuía, né, ele tem um título, não sei, né, na época, discuti se ele tinha posse na época, ele disse que sim, mas infelizmente no processo acabou demonstrando que naquele momento ele não tinha posse. Tá. Certo? Ele não conseguiu provar a posse. Não conseguiu. Mas no decorrer do processo, eu entrei com a reintegração, eu estou com um problema aqui com uma cliente, eu vou te contar. Aí, num determinado período, a gente conversou, eu coloquei essa situação da posse, que talvez se ele não tivesse, nós poderíamos ter optado por uma ação reivindicatória, né? Mas o que aconteceu? Não, eu tenho a posse, então vamos para o processo de reintegração. Num determinado período, o réu contestou a ação, o invasor contestou a ação, né? Demonstrou que estava no imóvel, o processo correu normalmente. Quando chegou um determinado período, nós fizemos um acordo para ele sair do imóvel. Houve a homologação do acordo, certo? E o que aconteceu na sequência? Quando eu fui pedir para... até esqueci o nome do termo. Entrar no imóvel, né? Quando foi pedir a emissão de posse, né? Quando foi pedir a emissão de posse. Isso, a emissão, desculpa. Imagina, que isso, eu tenho um amigo aqui. O termo aqui. some. É normal. Aí, na hora da emissão da posse, o que aconteceu? Eu estava com um terceiro lá. Eu já estava com um terceiro. Quando ocorreu a vontade de fazer a emissão da posse, já tinha um terceiro lá. O outro invasor. O terceiro já estava lá. Aí o terceiro entrou com embargos de terceiro, dizendo que era ele que estava na posse e que o possuidor com quem eu fiz o acordo tinha mera detenção da posse indireta dele, entendeu? Aí correu o processo, outras coisas vieram à tona nesse acordo, houve problema de falsificação de assinatura por parte do advogado que instruiu o possuidor junto ao meu acordo.
O senhor entendeu? Entendi. Então acabou dando, foi uma bola de neve. Foi uma malandragem, né? Eu acredito que ele fez o acordo já pensando em empurrar para outro, né? O Batu, é assim, a área, o senhor conhece região litorânea, como que funciona, ninguém tem título, ninguém tem. É posse sobre posse, é uma coisa assim absurda. Eu, neste caso, no período todinho, desde 2008 até 2011, quando houve a intervenção desse terceiro, mesmo assim eu estava denunciando a minha posse, eu estava brigando por ela. Por quê? Houve pedido de instalação de energia elétrica e eu me opus. Eu oficiei a Eletro Paulo, né? A gente oficiou para que não se colocasse energia elétrica naquele local. Eu denunciei o que ocorreu quando o juiz, depois de uma perícia alegada pelo terceiro, né, que entrou com embargos, e disse que a assinatura que estava no acordo não era do réu da minha reintegração de posse, eu denunciei esse fato ao Ministério Público, porque eu estava como autor da reintegração, como titular, né, do imóvel, eu tinha sido induzida a um erro, né? Alguém se passou pelo possuidor, ou foi o advogado, ou foi um terceiro que chegou até esse advogado. Só sei que no final das contas, em 2012, saiu uma sentença, o juiz deu a posse para o embargante. Ele reconheceu que era o embargante que estava na posse. E pior que não foi nem a tutela antecipada, foi a decisão definitiva mesmo. Foi uma decisão definitiva. Eu recorri, inclusive na própria sentença, o juiz levou o autor da reintegração, o meu cliente, que era o titular, ele levou o meu cliente como litigante de má-fé, porque ele entendeu que nós estávamos de conluio, né? Advogado do autor, mais o advogado lá que trouxe o possuidor para assinar o acordo. Eu paguei, inclusive nós chegamos a pagar uma determinada importância para poder ele sair do imóvel, porque ele disse, ele iria sair e entregar o imóvel livre e desembaraçado. O juiz homologou esse acordo. E então o advogado recebeu. Só que no decorrer do processo, que se questionou esse acordo como base para o terceiro discutir que a posse era dele, ele veio em cima do acordo, né? Então foi feita a perícia constatou que a assinatura realmente não era do possuidor e, além disso, o embargante ganhou, né, o direito de permanecer na posse. O juiz deu o direito a ele, então tem uma sentença que transitou em julgado agora, somente no dia 22 de fevereiro de 2022. Por quê? Porque eu entrei com recurso de apelação na responsabilidade do sindicato, que era o titular do domínio, na responsabilidade por litigantes de má-fé, eu consegui tirar e o juiz manteve a sentença da forma que tinha sido julgado em primeira instância. Deu a posse ao tal invasor. Resumo hoje, o que aconteceu? Transitou em julgado a sentença, bom, eu aqui, né, achando que eu estou no meu direito, porque eu entrei com uma reivindicatória. Que é o correto, porque o sindicato tem a propriedade, né? Então a gente tem que pensar no quê? Na petitória. Porque eu tenho uma questão de responsabilidade também da diretoria, do sócio. Eu vou ter que brigar por essa posse. Entrei com a reivindicatória, só que o juiz aqui de Ubatuba mandou eu emendar a inicial. Inclusive essa aula eu tinha assistido com o doutor online. Legal. Não tinha feito seu curso ainda, mas eu tinha assistido essa aula. Eu dei o valor da causa, o valor venal. Tá. O juiz mandou o autor emendar o valor da causa para efeitos, para constar o valor correto do valor do bem, que deveria ser o valor venal para efeitos de ITBI. Tá.
quase, né? 45 mil é cálculo para considerar o valor do tributo do IPTU. O valor para efeitos de TBI, R$2.280.000. Nossa senhora. Agravei. Agravou. Tribunal de Justiça manteve. Meu Deus do céu. Parece Ele que... manteve a decisão e eu entrei com embargos, na sequência eu entrei com recurso especial. Travou tudo, né? O incidental travou tudo, né? Então parece Então, eu tive que travar. Teve que travar. Eu tive que travar também. Não teve jeito. Tinha que travar. Eu consegui travar. Ó, agora praticamente quase... Hoje, o que eu tenho? Nesse período, o então titular lá do título judicial entrou com um uso capião. E a minha dúvida, professor, é a seguinte: não sei se eu perdi essa aula, mas esse período em que ele esteve, que o juiz, essa sentença que transitou em julgado vai favorecer ao terceiro para conseguir o prazo do período aquisitivo para... A doutora agora, a doutora vai ter que ter uma estratégia para poder queimar esse uso capião. E qual que é a cartinha que a doutora tem que tirar da manga? Como o cliente, né, de fato, ele tem o domínio, o registro da propriedade, nós vamos ter que fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel pura. Voltou. Ação de arbitramento de aluguel pura. Peraí. Fica à vontade, doutora. Não, é que eu não estou ouvindo, tá cortando. Agora foi. Nós temos que tirar uma cartinha da manga, né? Nesse momento, eu orientaria a fazer o quê? Uma ação de arbitramento de aluguel pura. O valor da causa de arbitramento de aluguel, como é uma ação também reconhecida como ação locatícia, nós vamos trabalhar com 12 vezes o valor do aluguel. Então, os honorários, o valor da sucumbência, o risco de sucumbência e o valor da causa não vai ser tão alto. Mas é uma ação interessante, por quê? Nós vamos desmotivar a outra parte. Que a outra parte está lá na posse. Está lá na posse, agora se sente segura, ganhou embargos injustamente, fez uso capião, está fazendo o que quer. A partir do momento que nós fazemos uma ação de arbitramento de aluguel, é a ação cara crachá. O juiz vai olhar para a ação de arbitramento de aluguel, vai querer o quê? Ver a matrícula. Opa, a matrícula está no nome do sindicato, paga aluguel para o sindicato. É uma ação que dificilmente, é muito quase impossível, nós vamos perder. É uma ação que nós vamos ganhar. Por quê? Porque é cara e crachá. Essa ação, distribuindo essa ação, e a gente ter o primeiro despacho do juiz, falando pague aluguel em tutela antecipada, já dá eficácia para a gente se habilitar nesse uso capião e falar, juiz, é importante lembrar que ele não tem a posse emancipação pacífica e também não tem a posse, porque ele paga aluguel, ó, foi condenado na outra ação a pagar aluguel. Ou seja, vai forçar o acordo, vai forçar talvez a desistência do uso capião, ou pelo menos vai impactar na improcedência do pedido do uso capião, entendeu, doutora? Eu até entendi, eu já até tinha pensado nem nessa questão do aluguel. Eu estaria pensando, assim, hoje ele alega praticamente, ele traz no processo do escapião dele o título. O título. Só o título. Tá. Eu estou, então, é lógico que o valor da causa também, ele traz o valor de 2 milhões, porque ele não é bobo, ele não é nada, certo? Eu vou imaginar isso. Mas a ação reivindicatória que eu entrei antes do uso capião, suspendeu, ele não foi citado. Poderia interromper o prazo ou discutir a questão se cabível ou não. Essa era a minha dúvida. Por quê? Lá no agravo, o tribunal determinou a intimação dele para se manifestar sobre a decisão do agravo. Eu sei que ele iria mudar a sentença no agravo, ele iria acolher o meu argumento e mandou intimar, efeitos infringentes, eu imaginei alguma coisa nesse sentido. Mas ele se manifestou lá. Isso não seria causa para eu pedir uma suspensão? Ou eu não estou falando de possessória, que somente a possessória que poderia suspender essa prescrição? É que existe uma discussão judicial de terceiro grau agora, né? Mas é uma questão incidental. Essa questão incidental para o uso capião... Voltou? Até agora? Entrou. Voltou, né? Essa questão incidental para o processo de uso capião, o judiciário brasileiro está pacificado, eles não vão suspender.
Então, por isso a gente precisa criar essa ação de arbitramento de aluguel, porque ela vai dar o quê? Embasamento para a gente se habilitar em propriedade no uso capião e pedir a improcedência desse uso capião. Entendeu, doutora? Entendi, mas eu poderia, mas então, daí agora é a minha pergunta, pedir para fixar o aluguel hoje, seria hoje, para efeitos de hoje. Pega um corretor, uma corretora, se precisar de mim aqui, eu mando, fala quanto que vale o aluguel, eu peço para te mandar o laudo para te ajudar. Por quê? Porque... Então, mas isso daí era somente para eu forçar uma situação. Então, eu também imagino que, ainda que eu conteste o uso capião, a ação, eu poderia também entrar com um pedido de que, porque ele alega o seguinte, que ele está na posse, que ele está lá com a família, paga o imposto, quem pagou o imposto e paga até hoje somos nós. Eu tenho um imposto, a média eu estou falando isso porque eu também consegui travar um acordo numa ação trabalhista. Olha que legal. Por conta de um condomínio, eu consegui travar e a gente acabou compensando, entendeu? Eu consegui uma compensação. Eu estou entendendo o que o doutor está querendo dizer. Até mesmo, a hora que ele for condenado a pagar, talvez ele vá falar assim, top, eu estou te dando um imóvel. Ele abandona, né? Acontece muito. Porque... mas não é muito difícil isso vir a acontecer. Doutor, já passou isso na minha cabeça, como eu estou no processo há mais de 2008, né? 18, mais de 13 anos praticamente nesse processo, eu conheço a pessoa. Não é a pessoa, a gente sabe que aquilo ali é tudo engendrado e quem está tomando conta do processo ali é o advogado, é o procurador dele, que tem interesse na área, porque fica à beira da rodovia, não é um imóvel ruim, são 12 mil metros quadrados de terreno. Está bem localizado, agora, né? Está bem localizado. Está bem localizado, entendeu? Esse processo, esse terreno... E outra coisa, doutora, imposto somos nós. Se vale 2 milhões o valor venal, imagina o valor de mercado. Pode colocar o dobro aí, né? Não, então, mas não, pelo contrário. Doutora. Quando no agravo eu discuti isso. Eu falei pro juiz o seguinte, eu pedi reconsideração, tendo em vista que a lei, no artigo lá do valor da causa, ele diz que o valor do imóvel nas ações de possessória, o valor a ser dado é o valor estimado por avaliação. Quando ele mandou eu aditar por o valor de ITBI, eu disse para o juiz o seguinte, esse valor não vale 2.200.000 reais. O valor venal no Brasil é uma bagunça, né? Ou ele é muito superior ou ele é muito abaixo do valor de mercado, laudos, né? Dizendo qual era o valor abaixo, ele é 870 mil, olha vamos lá, só. 900 mil é o valor correto do terreno. Então, a minha ideia, eu vou ter que contestar esse uso capião. Tem que contestar, tem que se habilitar. Porque nós temos duas formas de nos defender contra o uso capião. Ou a gente espera ser citado e apresenta a contestação, ou nós nos habilitamos ao uso capião. Já estou no meu prazo. Já está no prazo de contestação? Eu já estou no meu prazo. Entendi. Eu já estou no meu prazo. Meu prazo começou agora. Voltou o prazo, já foi juntado lá E quantos dias a doutora tem? Eu estou. Qual que é o prazo, 15 doutora? dias. Mas, 15 dias úteis. Eu já estou no meu 6º dia útil, sem dormir. Sem fazer mais nada. Você tem um amigo aqui que quer te ajudar. Se não fosse mais outro advogado. Não, doutora, faz assim, hoje é segunda-feira. Vamos tentar. O prazo fatal, se passou 6 dias, vai ficar para a semana que vem, não. A outra vai ficar para dia 8. Eu contei 8. Então, dia 8. Então, vamos tentar fazer, até o dia 4, essa ação de arbitramento de aluguel. Porque o custo é baixo, a eficácia é boa, porque tem tudo para dar certo, é cara a crachá. O juiz, a juíza, não tem tempo para analisar, então ele vai olhar o que? A matrícula. Tá no nome do do sindicato? Acabou. Tem que forçar a pagar aluguel. Provavelmente a gente consiga até a tutela antecipada, hein? Aí, depois de distribuir essa ação, aí sim, eu iria lá no uso capião. Como tem prazo, nós não vamos mais fazer habilitação, porque nós já fomos citados, então é contestação. Nessa contestação, a gente alegaria o quê? Alegaria o arbitramento de aluguel, alegaria a reivindicatória que está em andamento, está discutindo a questão, né, incidental. Aí daria para bater o quê? Na falta de animus domini, na falta de posse,
daria para alegar que é uma simulação que eles estão fazendo. Eu acho que cria um embasamento legal pesado, não só no processo para que seja improcedente o uso capião, mas forçando pagar aluguel, né? Quanto que custa um aluguel lá, doutora? Doutora, tem ideia? Ah, não é alto, não. Vou falar. Não tem cá, não tem nada. Não tem nada, é um terreno, ele né? construiu uma casa. Não é nem pelo valor, é que o fator de ganhar o arbitramento de aluguel inibe o uso capião, porque a posse deixa de ser posse, né? Mas eu não posso. Então, tudo bem, a fixação do aluguel, eu não posso incorrer também numa litigância de má-fé? Não, porque o cliente, na verdade, o sindicato, ele é o proprietário do registro de imóveis, né? Então, nessa situação, você cobrar aluguel é que nem um marido e esposa, é domínio, é briga de registro, cabe a súmula, né? A súmula 387, numa discussão de posse prevalece o domínio. Então, o juiz, o Poder Judiciário, juíza, não vai entrar no mérito. Quem tem o domínio? Então, paga aluguel para quem tem o domínio. É uma ação que vai nos ajudar o quê? Além de fazer pagar aluguel, talvez o valor não seja muito, mas vai derrubar o uso capião. Nós estamos criando uma tese para que o uso capião seja improcedente. Por quê? Eles vão cair no limbo. Hoje eles estão no momento que eles estão fortes, eles ganharam embargos. Eles usando embargos dentro do uso capião vai ficar muito forte. Se a gente não cria um instrumento para interromper isso, vai acabar ganhando esse uso capião. Então, a ação de arbitramento de aluguel dá força para a gente conseguir que o uso capião seja improcedente. Vai ficar no limbo, porque não é uma ação que vai recuperar o imóvel, mas vai criar um imbróglio. Pelo menos eles não conseguem regularizar. Dá para a gente levar a briga para outro lado. Já existe a briga, né? A reivindicatória tem andamento, entendeu, doutora? Entendi. Mas essa questão, então, desse período, a sentença, então, eu não poderia alegar ela como uma causa interruptiva da prescrição? Doutora, pode até alegar, mas ela não vai surtir efeito essa alegação. Hoje o entendimento é para suspender um uso capião. Na verdade, é mais fácil o uso capião suspender outras ações, possessórias e petitórias, do que propriamente suspender o uso capião, entendeu? Então, eu não... A questão, assim, eu até fui lá nas causas, né, que interromperia aí o prazo prescricional. Então, essa tese, eu não consigo defender. Ela não é firme. Por que ela não é firme? Porque o uso capião é uma ação declaratória. O uso capião, ele se torna litigioso quando alguém se habilita ou contesta. Como esse uso capião está redondinho, ninguém contestou até agora, né, está no prazo, mas não contestou, ele é totalmente declaratório. Então, a ação declaratória ela não fica presa a ações incidentais. Ela cria efeito, você pode usar conforme a súmula 237, suspender outras ações com uso capião, mas o efeito inverso não ocorre, entendeu? Não. Então, e o que eu discuti lá nos embargos, eu posso rediscutir no uso capião? No uso capião você pode até trazer esse mérito, né? Mas foca, doutora, em bater nos pressupostos do uso capião. Falta de posse, em virtude do pagamento do aluguel, quem paga aluguel não tem posse, falta de ânimos domini. Então, mas eu sei, né? Eu estou entendendo. A colocação que o senhor está me colocando, está me dando uma opção. Mas eu ainda vou achar isso aí eu estou achando meio frágil isso. Eu ainda corro o risco de tomar de novo uma litigância de má-fé, como eu tomei no primeiro processo. Não está, porque no outro processo era uma discussão de posse. Essa discussão de posse, infelizmente, o invasor vai levar vantagem. Seja o invasor velho ou o invasor novo, né? Ele tem a posse, ele vai levar vantagem. Agora, nessa discussão de propriedade, quem leva vantagem somos nós. A reivindicatória é que ela travou em virtude do valor da causa. Mas o arbitramento de aluguel, mais a reivindicatória que já existe, são teses fortes para que o uso capião, em contestação, seja improcedente. Tá? É uma tese bem forte, viu, doutora? É o que vai fazer derrubar o uso capião. A doutora criou um motivo para derrubar o uso capião. A reivindicatória, a doutora consegue provar que a posse não é mansa e pacífica. Na ação de arbitramento de aluguel, com uma tutela antecipada, consegue provar que não tem posse, paga aluguel, entendeu? São duas ações que vão impactar na sua defesa para ganhar a ação. A sua contestação se tornou uma contestação forte. Outro detalhe também, essa questão do IPTU, tem que bater muito nisso, hein? A doutora falou que o IPTU, quem paga é o sindicato, né? Não é? Tá dando interferência, não ouvi. Tá ruim, doutor. Voltou? Oi. Voltou? Quem paga o IPTU? É o sindicato, né?
Sim. Então, isso tem que bater muito bem, explicar na contestação que o ânimos domini eles não têm. Porque se eles tivessem alma de dono, eles pagariam o tributo. Correriam atrás para pagar, nem isso eles pagam. A grande linha de defesa nossa aí é o quê? O arbitramento de aluguel, a reivindicatória que está em andamento e o IPTU que é pago pelo autor dessas duas ações, entendeu? Tá, mas o arbitramento do aluguel, eu faria uma ação agora, pura e simples. Pura, simples, para que o juiz fixe o aluguel ou exigindo o aluguel? Só não entendi isso. A ação de arbitramento de aluguel, na verdade, você está exigindo o aluguel. Tanto é que quando você ingressa com essa ação, o ideal não é pedir para o juiz uma perícia, só vai atrasar o processo. Junta 2 laudos de corretores, pode ser arquiteto, pode ser engenheiro, 2 laudos. E quanto vale o aluguel lá? Então você está pedindo que o Poder Judiciário exija o aluguel, o pagamento do aluguel para o proprietário. Essa ação você pode trabalhar também em tutela antecipada. Tá. Doutora, tem tudo para... A doutora está com a faca e o queijo, hein? Para que o usucapião seja improcedente. Mas dizer que ele está lá. A tese é forte, viu? Olha só, se a doutora for pensar, qual que é o coração do usucapião? Posse... Doutor... O coração do usucapião é a posse, mansa e pacífica, ele nos domina, é o coração. Nós ganhamos e perdemos o usucapião aqui. Olha que legal que a doutora tem, ó. Falta de posse, está pagando aluguel. A posse não é mansa e pacífica, tem ação reivindicatória em andamento. E o último requisito, que é o ônibus domínio, ó, eles não têm. Quem paga aluguel é o titular de domínio, entendeu? Interessante. Eu já tinha colocado outras situações. Eu iria trabalhar essa questão da ausência do pagamento do tributo, que seria, né, uma questão assim, eu sou a dona, e se ele fosse o proprietário, se ele fosse realmente o titular, ele pagaria as despesas. Ele só diz que paga o que ele usa, que na realidade é a água e a luz, né, se é que tem lá no imóvel. Mas dentro desse, a minha ideia, né, na realidade, era mais a questão da interrupção, era mais a questão do prazo desse período que o senhor já me colocou aí. A doutora... É impossível de discutir isso. A doutora pode até mencionar na peça, não tem problema, mas não é eficaz. Por quê? A ação de usucapião é uma ação declaratória. Ela só se torna litigiosa quando alguém se habilita ou contesta. Nesse momento, essa ação ela é totalmente declaratória ainda. Então, é uma tese que, se usar, não vai dar efeito. Pode até jogar na peça. Mas a doutora sabe que bater no usucapião é nos requisitos. Se a doutora tem aí os pontos para bater, após a ação de arbitramento de aluguel, né? Então eu vou entender que o lado, quando ele pediu a usucapião extraordinária, alegando que está no imóvel há 15 anos, por força de uma decisão, é frágil também. É frágil também. Porque ele só está dizendo que ele está lá por força de uma decisão. Porque hoje eles estão lá, ganharam os embargos, né? Embargos de declaração. Mas isso não... Embargos de terceiro, né? Legal. Ganharam os embargos de terceiro. Mas isso não quer dizer que eles tenham os requisitos para o usucapião. É um ponto positivo. Mas se eles não provarem os requisitos do usucapião, eles não vão ganhar o usucapião. E a doutora, como está batendo no coração, ponto a ponto, dificilmente eles vão levar para frente esse usucapião. Muito difícil. Porque o que aconteceu lá, vou só ressuscitar lá atrás, o que aconteceu lá nos embargos? Eu discuti, e que não foi levado à tona pelo juiz, porque o Ubatuba aconteceu o seguinte, nesse período, eu tinha um promotor e um juiz que estava lendo o processo e sabendo o que estava acontecendo, lá na minha reintegração. Tá. De repente, os dois foram embora, porque ali é curva de rio, né? Então, os bons vão embora, os ruins ficam paradinhos na esquerda. Aí aconteceu isso. Aí mudou o juiz. Quando mudou o juiz, ele mandou tocar o processo de embargos e foi à frente. Eu tenho no processo de embargos, que eu estava até olhando aqui, no processo de embargos, eu tinha até manifestação do próprio Ministério Público pedindo para que fosse instaurado um processo criminal contra esses invasores, tendo em visto que foi relacionado lá à falsificação de documentos, certo? Por quê? Um disse assim, eu não assinei.
Mas o advogado dizia, imagina, ele assinou. Então, houve um processo criminal inclusive contra o advogado. O advogado respondeu o processo criminal e ele foi condenado. O advogado que defendeu o segundo, o terceiro, né? Ele estava representado por um outro advogado que defendia que aquela assinatura do primeiro... Então, foram eles que combinaram. Os títulos que eles trouxeram no processo, eu provei por A mais B, lá no Ministério Público, que era a mesma máquina impressora, era a mesma impressora, cujo documento era um documento novo e um documento velho, feito no mesmo dia. Entendi. Porque um datava 2002 e outro datava 2007, certo? Mas era a mesma tipografia. Você colocou, eu comparei, eu consegui comparar documentos, consegui provar que o outro... Aí, essa questão do laudo, eu vou rediscutir, vou ver dessa possibilidade. Se eu puder rediscutir a matéria, eu vou atrás do laudo para ver do laudo se eu consigo anular o laudo, com relação a restabelecer aquela posse que o juiz tinha dado lá para mim. Ou tentar uma rescisória, uma ação rescisória, porque eu estou ainda no prazo de 2 anos. Na verdade, a rescisória é perigosa nesse caso, porque a rescisória é o 966, é totalmente taxativo. Se o juiz com má vontade, a doutora sabe, tem juiz, o juiz aqui não merece o cargo que tem, né? Eles aplicam jurisdição defensiva para bater meta, não julga com amor. Então, a ação rescisória é uma ação perigosa, por quê? Além de ser perigosa, ela é cara. É perigosa porque ela é taxativa, tá lá o 966, eu preciso achar um inciso 966, e é difícil de achar. Ela é cara porque o cliente vai ter que calcionar 5% do valor da causa, além do valor de 1%, que é o valor da taxa judiciária. Então ela se torna uma ação cara e uma ação perigosa, né? Nesse caso, valeria a pena, mas eu não faria, valeria a pena fazer uma ação declaratória de nulidade. Porque nessa transação ocorreu uma simulação, é notória. Só que a gente temos que usar instrumentos que resolvam. Fazer essa ação declaratória de nulidade, se a gente pedir em tutela antecipada a reintegração, juiz nenhum vai dar. Porque a ação declaratória de nulidade é muito complexa. Então os juízes não costumam aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, essa região, eles não dão tutela antecipada. Não dão. Se verificar a jurisprudência, de cada 10 casos, 10 é negativo. Então compensaria a gente fazer um caminho inverso, mais curto, menos oneroso e atingir o objetivo principal, que é derrubar o uso capião. Porque eles vão ficar no limbo possessório, eles vão ter a posse, mas também não conseguem regularizar. Nisso a gente consegue ganhando tempo para resolver a questão da reivindicatória, entendeu? Mas eu eu entendi. Tá, mas se eu entrar hoje com uma fixação, né, um arbitramento de aluguel, será que isso vai obstar ou seria uma prova para eu contestar essa ação também? Seria válida? Seria muito válido. Assim. Seria porque a doutora... Mesmo que ele não tenha sido citado ainda? Seria porque a doutora já está batendo no requisito, no pressuposto dos capião, que é a posse. Ó, juiz, tem uma ação de arbitramento de aluguel aqui, ó. Como que você vai dar deferimento nesse uso capião se tem uma ação de arbitramento de aluguel, onde a parte tem tutela antecipada? E outra, a hora que sair uma decisão de tutela antecipada, se for procedente, já informa no processo de uso capião. A ação de arbitramento de aluguel é uma ação rápida, normalmente ela dura 6 meses no máximo. Então, a hora que sair a decisão aqui, a doutora já... aqui nada é rápido. Eu sei tem processo aí, eu sofro. Tudo é difícil, né? Difícil. Então cortou. Eu sei, tudo é demorado aí, ruim. Cortou. Voltou, né? Não, é ruim. Porque cortou também a doutora conforme... Não, tudo demorado. Tudo demorado. A doutora, conforme for tendo vantagens na ação de arbitramento de aluguel, a doutora vai avisando no uso capião. Ó, juiz, tem a tutela antecipada agora. Ó, teve decisão definitiva. Ou seja, você vai queimar o uso capião, né? No coração mesmo. Você vai matar o lobisomem com a bala de prata no coração. Certo. Tá, eu vou ter que conversar para ver dessa possibilidade de um arbitramento. Faz, doutora, faz porque vai ser eficaz, viu? Vai ser eficaz sim. Na verdade, a doutora tem os 3 pontos. O coração do uso capião é posse, mansa e pacífica e nos done. A ação de arbitramento vai tirar a posse. A ação reivindicatória vai tirar a posse mansa e pacífica. E por último,
o animus domini, que é a alma de dono, a doutora vai alegar que ele não tem, o autor do uso capião, os autores, por quê? Porque quem paga o IPTU são vocês, o autor da ação. Certo. Entendeu? Não, entendi. Não, é uma sugestão interessante. E eu também posso delimitar a área que ele está utilizando também para essa posse. Também. Ainda que ele tenha tido título, ainda que ele tenha um título. Mas eu posso dizer, olha, ele não usa a área, ele não faz uso, gozo da área total. Eu tenho como demonstrar que ele utiliza somente 10 por 50. E é verdade isso, doutor? Ele só usa isso mesmo? Ele usa só parte? Usa, só 10 por 50. Porque eu, inclusive, eu estive lá. Quando eu entrei com a reivindicatória, eu estive lá tentando conversar com ele. Mas é gente assim, gente que põe faca na cintura, então você tem meio receio. Mas a gente é meio atrevida. Aí eu estive conversando com ele e coloquei para ele que eu conversei com o meu conselho, eu deliberei com a minha diretoria. Eu falei, gente, vamos, já que ele está lá, ele já tem um título, vamos fazer o seguinte, a área é grande. A área é grande. Vamos ver se de repente ele não quer ficar com aquele pedacinho e libera o restante para nós. Ou seja, a gente dá uma parte para ele. O título é nosso, né? A matrícula é nossa, mas ele quer, talvez ele não vai conseguir regularizar, porque ele vai buscar através da uso capião a regularização. Se ele não fez até agora, eu vou atrás dele. Daí cheguei e falei, o senhor não quer resolver isso? O sindicato está disposto a dar esse pedacinho de terra para o senhor? Não. Não quer fazer acordo? Não quer. Quer tudo, né? Não, porque ele quer porque é o seguinte, ele falou, não, porque eu tenho que pagar meu advogado e o meu advogado quer a metade de tudo. Meu Deus do céu. Então a gente sabe que não é. Não, então foi tudo montado mesmo. Ele tá lá, alguém colocou ele lá e não é bem ele que vai ficar lá. Uma pergunta importante, doutora. Ele só assumiu posse de parte. O sindicato, ele tem condições financeiras de assumir essa posse onde ele não assumiu? Esse residual que sobrou, tem condições de fazer uma cerca, alguma coisa, só para realmente falar... Cerca sempre existe. Não, cerca sempre existe, mas ele não permitiu. Não, ele não permitiu. Não permitiu. A gente tentou adentrar lá, ele já tirou a gente de lá, ele já fez boletim de ocorrência, tudo. Olha só. Porque ele diz possuidor do imóvel todo. Eu tenho uma área, inclusive também aqui na minha contestação, eu tenho uma área, dentro dessa área toda, eu tenho a área de APP. Tem a área de preservação ambiental. Eu posso também denunciar, já que vamos barrar tudo, eu quero barrar, vou barrar tudo. Mas cuidado, sabe por quê? Chega lá o próprio... A doutora sabe, né? O Brasil é o país das injustiças, né? A gente gosta muito do que faz, mas a gente vê coisa muito feia aqui nesse país. Não, tô ouvindo, tá cortando. Tá cortando? Voltou? Cortou. Agora voltou, né? Acho que tocou o seu telefone. O Brasil é o país das injustiças, né? O Brasil é o país das injustiças. Tá cortando. Tá cortando? Oi. O Brasil é um país complicadíssimo, né? O Brasil é complicado. A doutora faz uma denúncia... Não ouvi. Não ouviu? E agora? Professor, não tô ouvindo. Não? É que tocou o seu telefone aí. Não para de tocar o seu telefone. Não tô ouvindo. Advogada boa é isso, viu? Não para de tocar o telefone, né? Eu não estou ouvindo. Peraí que eu vou te chamar de novo, peraí. Pronto, agora vai. Internet ruim, credo. Não, sabe o que é? Às vezes toca o telefone e aí cai o som. E tá tocando muito o seu telefone. Você é muito procurado aí, tá vendo? Né? Doutora? Não. Voltou? Não, o som tá saindo. Testando. Vou tentar entrar no estúdio aqui. Vamos ver, vamos lá. Deixa eu ver se é aqui mais baixinho. Vamos ver. Ó, aqui, ó, já tô te vendo aqui, ó. E aí? Oi. Então vou desligar aqui, ó. Vamos lá. Pronto. Pra não te atrapalhar. Agora sim, ó. Agora foi. Aqui tá indo bem, né? Acho que não tá Sabe, doutora, o problema, porque a matrícula do imóvel está no nome do sindicato, né? O sindicato tem a matrícula, não é isso? Sim. Então, fazer essas denúncias ambientais
é complicado porque depois pode ser que ainda sobre para o sindicato, entendeu? Não, nós já tínhamos tido conhecimento que havia uma ação civil pública. Tanto que eu entrei com a reintegração de posse em 2008 por conta de uma notificação do Ministério Público. Tá. Então, quando eu recebi a notificação do Ministério Público, eu fui saber o que estava acontecendo. Aí que nós descobrimos que lá havia uma parte que já estava em início de degradação, tinham cortado algumas árvores, né, na beira do rio, mas não tinha nada, não tinha construção, não tinha nada. Foi quando, dali, que a gente foi fazer a parte da topografia, arrumar a cerca, quando a gente foi impedido de entrar. E o Ministério Público, quando ele nos comunicou, a gente levantou as questões ambientais naquele imóvel e a gente colocou para o Ministério Público que nós iríamos fazer qualquer recuperação ambiental desde que nós estivéssemos com a posse, porque até então foi na época em que o possuidor disse, ele não deixou a gente entrar, entendeu? Entendi. Então a gente foi atrás do Ministério Público, foi onde o promotor tinha conhecimento de que a área tinha sido invadida, que eram terceiros que estavam lá, então eu já tenho esse relacionamento com o Ministério Público. Dizer que vai sobrar e que pode sobrar alguma coisa para o sindicato, a gente assumiria essa responsabilidade. Mas criminalmente, pelo que eu sei, ele já foi, o próprio consumidor já foi responsabilizado. Tá. Mas eu falei da inclusão da meio ambiental, a CETESB, né, eu acho que é dessa área da APP, da possibilidade de tentar averiguar. E se ela dá um laudo dizendo que toda a área é APP? A gente não pode fazer isso. Mas pode ser um fundamento também, né? Se tiver facilidade, contato lá dentro, tudo vale, né? Tudo é convencimento, mas o que vai fazer o uso capião dele ser improcedente é a ação de arbitramento de aluguel. A ação de arbitramento de aluguel, a própria reivindicatória que já está em andamento e a alegação do IPTU, que eles nunca pagaram, não querem saber, né? Quem paga é realmente o proprietário. Bate muito nisso, viu, doutora? Bate muito nisso. Bate na súmula 487 também, do Supremo, tá? Essa súmula diz o quê? Numa discussão de posse prevalece a propriedade, viu? Súmula 487. Já ouviu falar nessa súmula, né? Sim. Tá. Qualquer coisa, doutora, a hora que a doutora fizer a peça de arbitramento, se quiser mandar, eu dou uma olhadinha, eu dou alguma sugestão, tudo com muito carinho, com muito respeito, para somar, viu? Mas eu poderia, então, só fazer o arbitramento, pedir o arbitramento, mesmo ignorando essa... Poderia porque propriedade e posse não se confundem, né? Eu consigo transformar a posse em propriedade, mas não se confunde. Não é porque eles ganharam lá atrás um embargo de terceiro que eu fico impossibilitado de fazer uma ação de arbitramento de aluguel, uma extinção de condomínio, né? Agora, uma outra saída que eu queria te falar é a ação de extinção de condomínio. Vamos dizer que o sindicato quer chutar o balde, né? Vocês, diretores, chegaram ao consenso, não, essa área não interessa para nós, só a gente não quer perder, mas não interessa para nós. Uma outra possibilidade é fazer uma ação de extinção de condomínio. Quem tem a propriedade pode fazer isso. Esse imóvel vai a leilão e no leilão alguém pode arrematar. Só que hoje, com o uso capião em andamento, tem que ser um investidor que conheça do assunto, porque senão vai desmotivar o investidor e fazer um investimento em asta pública, em leilão, entendeu? Mas você fala em extinção de condomínio em relação ao imóvel pertencer ao sindicato. É uma saída também, você chuta o balde. Só que corre o risco de ir a leilão e ninguém arrematar. Porque tem uma ação de uso capião em andamento. Se é um investidor mais chatinho, ele vai levantar as certidões e ele vai ver que tem. Pode ser que desmotive ele a arrematar o imóvel no leilão. Entendeu, doutora? Tá certo. Não, então eu vou pensar nessa possibilidade. Então, pensa, doutora, pensa assim. Acho que vai ser eficaz. Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Se precisar de alguma coisa, se quiser que eu olhe a peça, eu ajudo sim, tá? Não, então tá bom. Fica bem, prazer falar com você. E a hora que você vir para São Paulo, vem tomar café comigo. Sábado vai ter um curso aqui de uso capião e sábado vai ser o quê? Das 8 às 16h45. É puxado, mas vai ser um curso de técnicas de defesa e uso capião.
Então, se quiser participar, tá convidada, tá bom? Vou entrar aqui, eu vou ver. Eu falo porque Taubaté você vem de carro pertinho, tá? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Tchau, fica com Deus. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.